Vamos orar então, para dar início. Deus, em nome de Jesus, seu Filho, colocamos nossas vidas diante de Ti, ó Pai, pedindo, Senhor, que Tu venhas nos iluminar, nos ensinar, meu Pai, por meio do Espírito Santo, todos os segredos que estão escondidos na Tua Palavra. Vem, Senhor, com inspiração, vem com revelação, vem com iluminação, Senhor Deus. Abençoar a cada dia as nossas vidas, Senhor, porque o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós temos te buscado no conhecimento da tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, em nossas vidas, nos iluminando, Senhor, nos inspirando, Senhor, nos fortalecendo, ó Pai, nos revelando os mistérios da tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Leitura bíblica. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Sim, pode começar que já estamos aqui. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entre mentes, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então aqui agora a gente vai para a análise dos versículos. Sim. Versículo 1: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Comentário: os judeus, nesse caso, não se refere ao povo, mas às autoridades religiosas da nação. De um modo geral, as pessoas comuns ouviam Jesus de boa vontade. As pessoas, o povo, ouvia Jesus. De um modo geral, a resistência estava com os religiosos, com os membros do Sinédrio, que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula eu vou trazer um estudo rápido sobre Sinédrio, os fariseus, os saduceus. Então, os religiosos é que procuravam matar Jesus, mas o povo, de um modo geral, até que se dava bem com ele. O evento desse capítulo acontece aproximadamente 6 meses depois dos eventos do capítulo 6, da festa da Páscoa em abril até a festa dos tabernáculos em outubro. Olha só então, do capítulo 6 para o capítulo 7, tem um intervalo aí de mais ou menos 6 meses. E a Bíblia não relata muita coisa, pelo menos no Evangelho de João, não relata muita coisa sobre o que Jesus fez durante esses 6 meses. Mas nós sabemos que ele deve ter feito muita coisa,
deve ter curado Coisa boa. muito, deve ter pregado muito, ensinado na sinagoga, deve ter expulsado demônios, né? Libertou os endemoniados, fez o paralítico andar. Ele fazia a obra, né? A Bíblia diz que caminhava Jesus pelas aldeias, pregando o evangelho do reino, libertando, curando, ensinando. Então, era o ministério dele, não é? É. Mas olha só que interessante, do capítulo 6 para o capítulo 7 do Evangelho de João, nós temos um intervalo aí de aproximadamente 6 meses. É muito tempo. Puxa Muito vida. tempo de silêncio, né? Sem nenhum registro do que Jesus fez, mas com certeza fez muita coisa. Na E Judéia. boa. Hein? Oi? E boa. E boa, glória a Deus, e boa. Na Judéia, Jesus tinha curado o enfermo no sábado. Tinha declarado que Deus era seu Pai. No capítulo 5:18 está escrito: os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Foi por causa dessa rejeição que Jesus foi para a Galiléia. A época da sua partida foi na primavera, antes da Páscoa, e ele evidentemente ficou na Galiléia até o outono daquele mesmo ano. Olha só, primavera, passou o verão e ficou até o outono lá, 6 meses, aproximadamente mesmo. Do capítulo 6 ao capítulo 7 se passaram 6 meses. O que Jesus deve ter feito durante esse período na Galiléia foram muitos milagres, foi muita coisa boa, igual você disse aí, né? Mas a Bíblia não registra esses acontecimentos. Igual o que Jesus ficou aqueles 2 dias lá na cidade dos samaritanos. A Bíblia não abre ali um parênteses ali para falar os milagres, as coisas que Jesus fez naqueles 2 dias com os samaritanos. Mas nós cremos que ele fez muita coisa ali, muito milagre ali também. Pregou, né, ensinou, curou. Versículo Sim. 2. Versículo 2: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. A festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes celebrações judaicas. As outras 2 eram a Páscoa e o Pentecostes. Era chamada de festa dos tabernáculos, porque o povo ficava em tendas de galhos e ramos por 7 dias. Você sabia disso? A festa dos tabernáculos? Ou a festa das. Não. É a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Era chamada de festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, porque o povo ficava em tendas de galhos e ramos por 7 dias. Essa festa comemorava os dias em que os israelitas vagaram pelo deserto e moraram em tendas. Era chamada também de Festa das Cabanas. A celebração ocorria entre setembro ou início de outubro, no outono, cerca de 6 meses depois dos eventos mencionados no capítulo 6. Flávio Joséfo foi um importante historiador judeu. Ele foi assim mais ou menos contemporâneo dos apóstolos. Ele descreve a festa dos tabernáculos como uma festa extremamente santa e importante. Flávio Joséfo, já ouviu falar de Flávio Joséfo? Flávio Joséfo, já ouviu falar dele? Um historiador judeu. Parece que ele foi contemporâneo dos apóstolos, então ele tem alguns livros, né? Ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. Então ele descreve Sim. muita coisa, ele fala sobre o cerco a Jerusalém, entendeu? É um livro muito profundo, essa história dos hebreus. Parece que ele tem outros livros também. Então Flávio Joséfo disse que a festa dos tabernáculos era uma festa extremamente santa e importante. Versículo 3: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. E ele tinha também 2 irmãs. Então aqui
os irmãos de Jesus falaram assim: vai lá para a Judéia para que os teus discípulos vejam as obras que que você faz. Mas eles estavam falando aquilo com sarcasmo, entendeu? Talvez assim como que com zombaria, querendo provocar Jesus. sim. Porque porque eles sabiam, olha, uma maldade, eles sabiam que os judeus queriam matar Jesus. Deu problema aí? Não, né? No seu sinal aí? Deu problema no... Tranquilo, tá Então, tranquilo. eles sabiam que os judeus queriam matar Jesus. E os irmãos de Jesus falam o quê? Vai lá para a Judéia, né? Você vê que existe uma maldade aí, né? Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Quando os irmãos de Jesus disseram teus discípulos, deixaram bem claro que eles não eram discípulos de Jesus. E na verdade é isso mesmo. Os discípulos de Jesus somente mais tarde é que creram nele. Entendeu? Os irmãos de Jesus, né? Os irmãos, somente mais tarde é que creram nele. E parece que essa epístola de Judas é o irmão de Jesus, e parece que a epístola de Tiago foi o Tiago, irmão de Jesus, depois que eles se converteram, né? Que eles creram em Jesus, é que eles escreveram essas epístolas. Eu acho que é Paulo que fala lá em Atos, né? Que ele tinha visto alguns poucos irmãos, acho que quando ele estava em Jerusalém ou algum lugar ali, e uma dessas pessoas que ele viu foi o irmão do Senhor, Tiago, o irmão do Senhor, depois que Jesus tinha aparecido para ele. Então, só depois da ressurreição é que Tiago creu em Jesus. Tinha muita dúvida, né? Tinha dúvida, e eram irmãos dele, né? Irmãos dele. Você vê? Isso Aí, aí é importante, Luiz. Porque, veja bem, é, o sofrimento de Jesus foi demais. Ele foi um exemplo muito grande que ele sofreu. Você vê que a própria família rejeitou ele, os irmãos, né? verdade. Então, ele deixou vários exemplos de vida que tinha que ser hoje, por exemplo, é o exemplo que ele deixou hoje para nós, não era para ter dúvida nenhuma, porque nós já temos tudo nas mãos e sabemos quem que é ele, o que ele fez. Naquele Verdade. tempo era realmente meio complicado, porque às vezes a palavra dele, ele falava que ele era e tudo, e tinha desconfiança. É. Hoje nós sabemos de que aconteceu. Então, essa dúvida aí, ela é um exemplo para nós de não ter dúvida nenhuma de quem que é ele. E a gente vai voltar naquele assunto, né? Porque aquelas pessoas viam Jesus fazer milagre, via Jesus ressuscitar um morto, eles viram Jesus fazer um cego enxergar, entendeu? Eles viram Jesus multiplicar pão, eles viram Jesus, então quer dizer, andar por sobre as águas, né? Foram só os discípulos que viram, né? Mas eles viram quantas coisas que Jesus fez no meio das multidões, então eles viam e viram os milagres de Jesus e não creram, né? Isso é Sim, que é interessante. Eu queria trazer um tema aqui para você, uma pergunta se os irmãos de Jesus eram irmãos dele mesmo ou eram primos. Eu fiz uma pesquisa aqui para mostrar que eram irmãos mesmo de Jesus e não primos, entendeu? É, eu ia te perguntar isso aí mesmo, sabe por quê? É, porque eu tive um estudo bíblico há muito tempo já atrás, e veio um pessoal e falou que naquele tempo lá o pessoal tudo chamava as pessoas de irmão mesmo, né? E isso. eu fiquei na dúvida, porque está tirando essa dúvida agora aí. Então, aí eu já sabia que você ia perguntar. Pois, Aí eu já fiz a pesquisa, já procurei, porque é aquela questão, saber explicar assim a gente sabia, mas quando a gente prepara um estudo bíblico é sempre importante a gente buscar mais subsídio, entendeu? Ontem quando você falou assim você pediu para não fazer o estudo ontem, fazer hoje, né? Mas eu ia mandar para você uma mensagem para a gente fazer hoje, porque ontem eu estava estudando e pesquisando e o estudo não ficou pronto, mas ficou pronto para hoje, beleza. entendeu? Porque é melhor trazer algo mais fundamentado, mais aprofundado, e esse esclarecimento aqui
eu acredito que não vai deixar dúvidas, entendeu? Isso é muito importante. Até mesmo com relação à questão da virgindade de Maria. Olha só, Então, isso eu queria saber de você, da parte de quem que eles são irmãos de Jesus? Então, De Maria, depois Maria, aí Maria, aí porque Jesus, né, concebido pelo Espírito Santo, né? Mas depois os irmãos tiveram a gravidez normal, né, o ato sexual de Maria e José. E isso, eles tiveram quantos filhos? eles tiveram os quatro homens, né? Judas, os irmãos de Jesus está aqui. Nós falamos Tiago, José, Simão e Judas, e eles tinham duas irmãs. Depois você manda isso aí para mim, está separado. Tá, mando sim, mando. Isso é importante, viu? Isso é importante. Então, ó, olha só o que diz. A primeira coisa primeiro esclarecimento que nós, assim, na parte assim, porque o católico e o evangélico são cristãos. Por que são cristãos? Porque creem que Jesus é o Cristo. Crê que Jesus é o Cristo, crê que Jesus é o Salvador, crê que Jesus é o Verbo divino, né? O Deus que se fez homem, que morreu na cruz para nos salvar. Todo aquele credo apostólico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, até o finalzinho, tudo aquilo o evangélico também crê nele, nesse credo, no credo apostólico, porque o credo apostólico é a doutrina dos apóstolos, certo? Mas aí nós que somos cristãos, mas tem essa diferença entre a crença católica e a crença evangélica, protestante, vamos assim dizer. Mas aí o que acontece? Por que a gente crê que Maria não foi virgem, eternamente virgem? Porque está escrito lá em Mateus capítulo 1, versículo 25. Favorece a interpretação de que Maria teve um relacionamento matrimonial normal com José após o nascimento de Jesus. Mateus 1,25 está escrito assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus 1,25. Contudo. Vou pegar a Bíblia aqui, peraí. Sim. Mateus 1,25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A observação. A palavra conhecer no sentido bíblico, iada no hebraico, e gnosken no grego, pode se tratar do aspecto intelectivo, compreendendo também o sentimento e o querer. Pode ser aquele conhecer, igual a gente se conhece, né? Aquele conhecer do relacionamento. Ah, não, eu conheço fulano. Mas também tem um significado de ato sexual. Então, quando fala que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus, é que depois ela conheceu Jesus. Ela conheceu José. Eles tiveram uma vida matrimonial. Por isso que eles tiveram mais filhos. Aí, o que o hebraico diz aqui? Igual você está falando. Apesar de o hebraico utilizar a mesma palavra para se referir a primo, é o que você está falando, e irmão, a mesma palavra no hebraico se refere a primo e irmão, precisamos considerar que o Novo Testamento foi escrito em grego. E esse idioma possui palavras distintas para se referir a irmão e a primo. Adelfo para irmão e anépsios para primo. Pode-se alegar que... Então, olha só, você entendeu até aqui? O hebraico é a mesma palavra para ir para irmão e primo. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando os escritores do Novo Testamento, eu até peguei aqui, eu tenho o grego neotestamentário, que está aqui do meu lado, o grego neotestamentário. Eu li, eu pesquisei ali também no grego, está escrito adelphos, que significa irmão. Mas se fosse primo, o que esses escritores teriam escrito? Teriam escrito a outra palavra, anépsios. Porque Deus não é Deus de confusão. O que é irmão, o que é primo é primo. Não é verdade? Então olha só, vamos aqui continuar aqui, ó. Pode-se alegar que os escritores neotestamentários estivessem escrevendo em grego, mas se dirigindo aos judeus.
Assim, utilizariam a língua grega o mesmo conceito nativo do hebraico. Mas essa consideração tem fraca fundamentação. O escritor Lucas era grego, escreveu aos gentios e utilizou a palavra adelphos para se referir aos irmãos de Jesus. Eu cheguei a considerar para você aqui que Lucas era grego, ele era gentio, né? Tanto é que ele escreveu o Evangelho de Lucas para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. Lembra daquela história do filho do homem? Por quê? Porque os gregos tinham aquele antropocentrismo, aquela cultura de valorizar o homem. Então, o que Lucas fez? Ele apresentou Jesus como filho do homem. Não podia apresentar Jesus como filho de Deus, né? Sim. Mas como filho do homem. Por quê? Porque o Gai e o grego iam ouvir, opa, o filho do homem. A gente valoriza o homem, cultura antropocêntrica, né? Então Lucas, ele escreveu aos gentios e utilizou a palavra adelphos para se referir aos irmãos de Jesus. Então aqui nós temos essa fundamentação, e eu acho muito forte essa fundamentação de Mateus capítulo 1, versículo 25. E também a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 2, que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Ali em Lucas capítulo 2, quando Maria deu à luz, né? Os anjos cantaram, né? E tudo. Aí, ali está falando que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Quer dizer, primo é o quê? É o primeiro gerado. Então tem essas fundamentações, né? Que a gente considera, baseado nessas coisas, que Jesus foi o primeiro filho de Maria e depois ela teve mais filhos e mais 4 irmãos e 2 irmãs, né? E teve uma vida matrimonial com José. Aí nesse quesito é que existe essa diferença entre a teologia católica e a teologia protestante, de que Maria não foi eternamente virgem, entendeu? E de que ela também não foi levada ao céu, porque Jesus disse: ninguém foi levado ao céu a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O único que foi levado ao céu, e a Bíblia diz: carne e sangue não herdarão o reino de Deus, né? Então é nesse sentido. Aí nós cremos nesse sentido, assim, que é aquela questão, é uma dialética, né? Os gregos gostavam da dialética, né? O que é dialética? Dialética é um debate, onde as pessoas expõem seus pontos de vista e debatem. Mas eu creio que essa aqui é a visão protestante, entendeu? Então, ó, resumindo... Oi? Fala de Elias também, né? De Enoque e Elias, né? Enoque e Elias foram arrebatados, mas esse é um mistério, né? Eles não estão lá no céu. Em nenhum momento a Bíblia fala que Enoque e Elias estão lá no céu. Não está falando isso. Só fala que eles foram arrebatados. Fala que foram arrebatados. Parou por aí. Por quê? Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas a nós pertencem a nós e aos nossos filhos. Agora, as coisas que não foram reveladas pertencem a Deus. Entendeu? Sim. Deuteronômio 29, 29. Né? Então Elias... Ou seja, essa mensagem que teve aí é uma mensagem que tem que dizer assim: o que cabe a nós saber, nós vamos saber. O que cabe a Deus é Deus. Então, isso, nós temos que o que a Bíblia diz? Que Deus tomou Enoque para cima. Não falou que Deus colocou Enoque no céu. Deus arrebatou, né, o Elias. Veio aquele carro de fogo, lá, aquele moinho, né, aquele redemoinho, e Elias foi arrebatado. Mas não está dizendo que ele foi para o céu. Para onde ele foi? Não sei. Não foi revelado a nós. Entendeu? Aí eles ficam quietos, né? Isso, agora não há nenhuma referência no Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, não há nenhuma referência que Maria tenha sido levada ao céu. Entendeu? Nem aquela mulher de Apocalipse capítulo 12, que não se refere a Maria, se refere à nação de Israel. Isso é uma ciência de interpretação bíblica que se chama hermenêutica. A hermenêutica na Bíblia, quando se fala mulher na Bíblia,
está se referindo à igreja ou à nação de Israel. Entendeu? Então, aquela mulher ali, de Apocalipse capítulo 12, que deu à luz a um filho, tudo, aquela mulher ali foi a nação de Israel que deu à luz a Jesus. Tanto é que depois, ali fala, e aqui ele tem uma mensagem escatológica ali, porque fala que a mulher foi perseguida e a mulher fugiu para o deserto, então o deserto abriu a boca, abriu alguma coisa lá, acolheu a mulher, isso é simbólico, o dragão atrás, isso é simbólico, isso é porque Israel ele vai ser perseguido durante a grande tribulação. Então Israel, aquela mulher, Israel vai fugir e aquele deserto, e ela vai encontrar acolhida naquele deserto. Isso significa que algumas nações, haverá povos, haverá nações que durante a grande tribulação vão ajudar Israel. Até na grande tribulação, Israel, Deus vai ser tão bom que Israel é misericordioso, que ele vai preparar nações ali que vão ajudar Israel. Mesmo na grande tribulação. Então, aquela presença, aquela ajuda que aquela mulher teve no deserto, são as nações que vão acolher Israel durante a grande tribulação. E aí você pula lá para Mateus capítulo 25, quando fala o julgamento das nações. Aquelas nações que perseguiram Israel durante a grande tribulação, elas serão os bodes que ficarão à esquerda, mas aquelas nações, aqueles povos, aquelas pessoas que ajudaram os judeus, eles serão ovelhas, serão colocadas à direita. Ali haverá o julgamento das nações. Viu como é que a Bíblia é maravilhosa? Hein? É extraordinária, né? A Bíblia é algo extraordinário, meu irmão. É extraordinário, é um tesouro, é um riquíssimo tesouro espiritual que a gente tem. Quem não conhece a Bíblia não sabe o que está perdendo, meu irmão. Não é verdade? Então você entendeu? Então, voltando aqui ao texto, não existe nada na Bíblia, no Novo Testamento, que fale que Maria foi elevada ao céu. Entendeu? Mas aqui a fundamentação da teologia, qual que é a fundamentação da teologia protestante? Mateus capítulo 25, que José conheceu Maria, né? Depois, né? E depois que ela teve o filho, ela conheceu Maria, né? Ele conheceu Maria. E é claro, né, Luiz? Aqui, só um ponto só que eu quero falar. Claro que Maria teve aquela reconhecimento de Deus, que era uma mulher importância, de Deus, sem né? dúvida alguma. Né? Porque eu fui fazer um estudo sobre Maria e vi que a própria mãe dela era estéril, né? A Bíblia não. Então, A Bíblia não. Eu não tenho conhecimento sobre o histórico da mãe de Maria. Se fala que a mãe de Maria era estéril, a Bíblia não traz essa história de Maria, entendeu? Só apresenta Maria. Saber, assim, né? Então eu estou falando sobre Maria, ela também teve os méritos dela. Porque com certeza, Deus sim. escolheu ela porque ela foi realmente uma mulher muito virtuosa, né? Achou graça diante de Deus, virtuosa, sem dúvida. Não, a teologia protestante não desmerece Maria em nenhum momento. Só que ela só não há veneração nem adoração a ela, né? Porque quem o nosso Salvador é Jesus, né? Ele que salva, ele que perdoa pecado. Então, ó, a teologia protestante é bem dentro disso aqui. Mateus 1, 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Esse conhecer é ato sexual. Ela teve 4 irmãos 4 filhos e 2 filhas. Tem a questão de realmente o hebraico usar a mesma palavra para se referir a primo e irmão. Mas tem a questão do Novo Testamento, que foi escrito em grego. A palavra irmão é adelfo e primo é anépsios. Então, se eles fossem primos, os escritores, eu creio que eles iam escrever anépsios e não adelfos, né? Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, né? E tem a questão de Lucas, que também usou o termo adelfos para se referir aos irmãos de Jesus, entendeu? Então, você manda isso aí para mim, tá?
Tá, e tem a questão que falou que Maria, lá em Lucas, né, capítulo 2, fala que Maria deu à luz o seu filho primogênito, né? Primeiro, né? É o primeiro filho. Você manda para mim isso aí separado, Tá ok, mando sim. por favor. Tá. Próximo versículo. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Em outras palavras, os irmãos de Jesus estavam dizendo: já que você está fazendo milagres e dizendo que é o Messias, pare de esconder-se aqui na Galiléia. Já que você está fazendo muitos milagres, faça-os na festa em Jerusalém, então, para convencer toda a nação. Eles estavam sendo irônicos ao dizer tais palavras, como explica o versículo 5. O versículo 5 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles sabiam muito bem da animosidade dos líderes religiosos contra Jesus lá na Judéia. Por isso não podiam evitar saber que, se ele fosse lá nessa ocasião, estaria grandemente exposto. Aquilo que eu falei, mandando Jesus ir para a Judéia, sendo que os judeus queriam matar Jesus. Aí Jesus ficou na Galiléia, né? Ficou 6 meses lá. Manifesta-te ao mundo, ou seja, faça suas obras com coragem, dando a entender que Jesus deveria se impor, deveria mostrar suas obras. No entanto, as coisas do Espírito devem ser entendidas espiritualmente, nem por força, nem por violência. Aquele negócio, manifesta-te ao mundo, quer dizer, vai aí, mostra que você veio mesmo, para que você veio. Mas Jesus mesmo já fazia isso, mas ele fazia isso. Na hora que ele ressuscitava um morto, na hora que ele curava o leproso, na hora que ele fazia um cego enxergar, ele já mostrava para que ele veio, né? E ele falou isso várias vezes. Versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que interessante esse comentário aqui. E como você falou, veja que o parentesco terreno não garante a vida eterna. A gente diz, né, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, filho de cristão, não é salvo. Filho do salvo, filho daquele que é salvo, daquela pessoa que é salva, ele não é salvo por tabela. Cada um precisa ter a experiência de salvação com Jesus. A salvação é pessoal e coletiva. Cada indivíduo precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. A gente fala que Deus tem filhos, né? Deus tem filho. Aquele que, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a gente costuma dizer que Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filho, mas Deus não tem neto. Então, o filho do salvo não é salvo, porque Deus não tem neto. Ele precisa ter uma experiência para se tornar filho de Deus também, né? A experiência, a salvação, ela não é individual. A salvação ela é coletiva. Por quê? Porque todas as pessoas salvas formam um coletivo que eu chamo o coletivo dos salvos, eu chamo da Igreja de Jesus, eu chamo o corpo de Cristo, é o coletivo dos salvos. Então a salvação ela não é individual, mas a salvação ela é pessoal. A salvação é pessoal, pois cada indivíduo precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. A salvação ela é pessoal e coletiva. A pessoa tem que se converter ao Senhor Jesus, né? Precisa ter uma experiência pessoal do novo nascimento, convertendo-se a Jesus Cristo. Experimentará um novo nascimento quando aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Passará a ter a mente de Cristo, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Jesus pensava em obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Você sabe que Paulo falou, né, que é para a gente ter a mente de Cristo, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós teremos a mente de Cristo quando desejarmos obedecer a Deus e fazer a sua vontade.
Somente alguém regenerado, novo nascido espiritualmente, terá condições de se preocupar com as coisas espirituais, porque agora ele é ele homem espiritual. Porque agora ele é um homem espiritual, o novo homem, e não mais homem natural. Ele se despojou do velho homem e se revestiu do novo homem. Não é? Ele se despojou do velho homem, se revestiu do novo homem, teve uma nova experiência, uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora ele cogita pelas coisas celestiais, pelas coisas espirituais e não pelas coisas carnais. Nós vamos voltar lá em Nicodemos, né? Nicodemos, novo nascimento, De novo. os dois grandes exemplos do novo nascimento, Nicodemos e o apóstolo Paulo, né? Ele matava os cristãos, agora perseguia os cristãos, agora passou a ser perseguido. Ele fechava as igrejas, destruía as igrejas, depois passou a ser plantador da igreja, né? Matava por causa do evangelho, foi morto por causa do evangelho, né? Um exemplo muito grande de São Paulo, viu? Do novo nascimento. Verdade. Caso sua mãe e seus irmãos e irmãs tivessem se apresentado como leprosos morais em necessidade de purificação de seus pecados, eles teriam compreendido quem e o que era ele, porque o conhecimento das realidades espirituais só chega à alma por meio de um coração convencido do pecado, não por um intelecto religioso. Não é um intelecto religioso, igual Nicodemos tinha, né? Estava preso na religião, né? Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas. Aqui os irmãos de Jesus aqui, eles também não tinham ainda crido, não estavam convencidos, né? Nem convencido, nem convertido. Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, né? Tanto é que os irmãos de Jesus só creram nele depois da ressurreição. Nesse momento aqui, desse diálogo aqui, eles estavam bem incrédulos. Sim. Por isso, cada um precisa ter a experiência da salvação com Jesus, a experiência de salvação com Jesus, para se tornar filho de Deus. Lembrando, Deus não tem neto. Disse-lhe Jesus, versículo 6, disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus havia dito à sua mãe antes, ainda não é chegada a minha hora, lá em João capítulo 2, versículo 4, na transformação da água em vinho. Agora Jesus diz aos seus... Oi? Em Caná da Galileia. Isso é. Agora Jesus diz aos seus irmãos que ainda não tinha chegado o seu tempo de se revelar. Isso aconteceria mais tarde, no seu sacrifício expiatório e vicário, na cruz do Calvário. Importante aprender isso. Sacrifício vicário e expiatório. Eu já te expliquei, não já? O sacrifício... Não, o sacrifício vicário e expiatório de Jesus. A palavra vicário, ela vem do latim, vicarius, e significa substituto. Então, o sacrifício vicário de Jesus é o sacrifício substituto de Jesus. A morte de Jesus foi vicária, porque ele morreu em nosso lugar, ele nos substituiu. E o sacrifício expiatório, porque tinha que se pagar a culpa do pecado. Jesus morreu em nosso lugar e pagou a culpa do nosso pecado. A expiação era o ato de se pagar uma dívida. Então, Jesus pagou a nossa culpa. Olha só, Jesus pagou a culpa do nosso pecado, certo? Morte expiatória. E ele morreu em nosso lugar, morte vicária. Então a gente fala que Jesus teve uma morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar. E expiatória porque um preço foi pago, e esse preço foi a culpa do nosso pecado, porque a gente tinha que pagar a culpa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte.
Mas olha o contraponto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso que se a pessoa morrer no pecado, ela vai ser condenada. Mas quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então agora ela está no dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado não a condena mais. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então pronto, está todo mundo salvo. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu tenho que ter a minha experiência de salvação com Jesus. Reconhecendo que Ele é meu Senhor, meu Salvador, que Ele morreu na cruz para me salvar, pagou a culpa do meu pecado, morreu em meu lugar e que só Ele pode perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. A gente tem que crer com o coração e confessar com a boca, não é? 6 meses depois dos acontecimentos desse capítulo, Jesus seria crucificado, né? Na outra Páscoa, né? Na época da outra Páscoa. Ainda não é chegado o meu tempo, disse Jesus. Essa palavra de Jesus mostra a plena consciência da missão que ele haveria de cumprir, sabendo distinguir o tempo e o modo de se manifestar ao mundo. Jesus tinha consciência da sua missão. Mas o vosso tempo sempre está pronto, sempre está presente. Suas palavras revelam que as ideias deles, dos irmãos de Jesus, eram semelhantes às do mundo e, portanto, do diabo. Havia uma afinidade de pensamento muito grande entre os irmãos de Jesus e a mente do mundo, os pensamentos do mundo. É aquilo que nós falamos, né? Tem a mente de Jesus ou vai ter a mente do diabo, né? Se você quiser procurar fazer as coisas do mundo, você está os pensamentos carnais, as coisas terrenas, a sua mente não está de acordo com a mente de Cristo. Por quê? Porque a mente de Cristo é ser obediente e fazer a vontade de Deus. Versículo 7, tem um assunto interessante aqui. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. O mundo não pode vos odiar. Os irmãos de Jesus não eram odiados pelo mundo, porque faziam parte dele. Quem que é o mundo aqui? O mundo aqui não é a humanidade, não é o planeta Terra, não é o universo, não é a multidão. O mundo aqui é a sociedade corrompida, as pessoas que não valorizam e nem andam de acordo com os preceitos de Deus. O mundo jaz no maligno, influenciado pela mente de Satanás. Olha só, estamos fazendo contraponto aqui, né? A mente de Deus, a mente de Jesus e a mente de Satanás, né? Os pensamentos de Jesus e os pensamentos do diabo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Esse mundo aqui é a sociedade corrompida, não é? O mundo da religião odeia Jesus, que é a verdadeira religião. Quem é a verdadeira religião? É Jesus. Olha só que o significado da palavra religião. Muito interessante. Religião vem do latim, religio, religiones, relacionado a culto, prática religiosa, cerimônia, lei divina, santidade, relacionado a essas coisas espirituais, né? O termo pode vir de 2 verbos, olha só. O termo religião pode vir de dois verbos, relegere ou religare. São 2 verbos do latim. Relegere significa reler, revisitar, retomar o que estava largado. Dá a ideia dos religiosos que visitam sempre os seus livros sagrados para novamente ler os seus textos. Então a palavra religião pode vir do verbo reler. Olha só, a palavra religião pode vir do verbo reler. Reler por quê? Porque o religioso, de qualquer que seja o credo dele,
ele vai nos seus livros sagrados para reler aquelas doutrinas ali, aqueles ensinos, aquelas práticas, certo? Mas também a palavra religião pode vir do verbo religar. O que é religar? É ligar novamente. Uma coisa que está religada. Você quer, vamos supor, você quebra duas. Há um rompimento de um fio, de uma corda, alguma coisa. Você vai religar aquilo ali, né? Você vai fazer uma religação ali, você vai pegar uma emenda ali, né? E vai amarrar ali, vai fazer alguma coisa ali e vai unir os dois, vai religar de novo, né? Então, quer dizer, esse religar. Agora aqui, olha só o religar. Então, o reler, a religião como reler, significa que a pessoa volta ao seu livro sagrado para ficar lendo novamente. A religião como religar é quando é ligado novamente. Quando o homem pecou, o que aconteceu? O homem se separou de Deus. Mas quem ligou o homem novamente a Deus? Quem nos leva até Deus? Jesus. Quem nos ligou novamente a Deus? Jesus. Então a gente pode falar que Jesus é a nossa religião. Entendeu? Olha que interessante. Olha só o texto aqui. O entendimento aqui é que a religião religa o homem a Deus. Se adotarmos essa perspectiva, podemos ver que somente Jesus Cristo é a nossa religião. Vejamos o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 19. O texto bíblico diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que mundo que é esse aqui agora? Esse mundo aqui é a humanidade, que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 19. Então vamos ficar com esse pedacinho aqui, ó. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Se Jesus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, aqui ó, Cristo é a caneta, ó. Aqui está o mundo, está a humanidade. Aqui está Deus. Os pecados separam o homem de Deus. Deus já não estava mais aceitando o sacrifício. Aí Jesus se ofereceu como sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um sacrifício perfeito, eficaz, que vale para sempre, e porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, não houve mais necessidade de sacrifício, Jesus foi o último sacrifício, e quando Jesus morreu na cruz, ele estava reconciliando consigo o mundo. Por quê? Porque se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou o pecado do mundo, ele tirou aquilo que estava separando o homem de Deus. Olha que interessante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava tirando o pecado do mundo, o pecado que separa o mundo de Deus. Ele estava tirando o pecado do mundo. E agora aí Paulo diz aqui que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Tirou o pecado que separava de Deus e agora entra Jesus Cristo e ele religa o homem a Deus. Ele religa a humanidade a Deus. Mas que quem? Aqueles que o aceitarem como seu Senhor e Salvador. Porque se a pessoa optar por não aceitar Jesus, essa pessoa será condenada, porque Jesus disse: quem crer no Filho vai ser salvo, aquele, porém, que não crer será condenado. Né? Sim. As obras más dizem respeito principalmente a qualquer coisa no sentido religioso, que não está de acordo com os ensinos das Escrituras. Então, como Jesus falou aqui, né? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Quer dizer, todo e qualquer empenho do homem para conseguir a salvação é inválido. Né? Versículo 8.
Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Jesus disse que ele não iria à festa por enquanto. Depois de 2 ou 3 dias, Jesus chegou à festa, discretamente, mas ele chegou à festa. Ele foi em oculto para a festa, né? Sim. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Somente depois de 2 ou 3 dias que Jesus foi para a festa. Os irmãos foram para a festa dos tabernáculos. Eu li, no texto eu li até o versículo 13, mas aqui eu terminei no versículo 9, porque eu dividi o estudo aqui, porque eu parei no versículo 9, porque eu quero trazer um breve estudo aqui sobre a festa dos tabernáculos. Das cabanas, né? É a festa das cabanas. Tá nesse capítulo aí, né? Que Jesus foi na festa. Ó, esse capítulo é grande, tá? Tem muita coisa que vai acontecer nesse capítulo aí. A gente vai entender aqui essa festa dos tabernáculos. Ó, Isso é importante. breve estudo sobre a festa dos tabernáculos. Introdução. A festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou festa Sukkot. O que é Sukkot? Sukkot, S-U-C-O-T. Sukkot, não, o O mais fechado. Igual Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth, aqui é Sukkot. Festa Sukkot. Sukkot é o plural de Sukkah. Sukkah é cabana. Sukkot é cabanas. Então, a festa Sukkot ou Sukkot é a festa das cabanas, né? Então, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ou a festa Sukkot, ou a festa das colheitas. É chamada de festa das colheitas porque se refere às últimas colheitas do ano em Israel, que acontecem no outono. A festa, então você entendeu? Então, é a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ou festa Sukkot, ou a festa das colheitas. É tudo a mesma festa. É chamada Festa das Colheitas porque se refere às últimas colheitas do ano em Israel, que acontecem no outono. Aí eles faziam as oferendas também, né? Daquelas primícias ali, das colheitas, né? A festa dos tabernáculos é a que possui maior significado profético dentre as 3 festas. Quais são as 3 festas, as 3 maiores festas dos judeus? É a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes, né? O que a Páscoa representava? Aquele animal, aquele cordeiro sacrificado na Páscoa representava Jesus, né? Tinha uma profecia, profeticamente mostrava Jesus, o cordeiro de Deus, sendo sacrificado, né? Agora que a festa dos tabernáculos também tem um significado profético. A gente vai ver aqui. Então, na época das colheitas, né, ali nessa época dos tabernáculos, nesse período os campos estão cheios, os pomares carregados e as vinhas preparadas para a colheita. Então, por isso que é chamado de festa da colheita também. A festa de Sukkot, cabana, tem um tom de alegria, festividade e gratidão pelo cuidado divino, vendo em Deus o grande provedor do povo. Assim como as demais festas solenes do Senhor, Sukkot tem caráter de estatuto perpétuo para Israel, passando de geração em geração. Deus ordenou sua celebração em todos os anos, conforme podemos ler em Levítico, capítulo 23, versículo 41. O texto bíblico diz assim: E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Eu estou lembrando aqui que eu ia te dar uma sugestão. Você tá recebendo os PDF no celular. Sim. Eu acho que o Júnior deve saber fazer isso, né? Ou então o Rafael. Entrar lá no web WhatsApp, lá no notebook, por exemplo, no computador, aí entra no seu WhatsApp e você pode baixar todos esses
PDFs que eu mandei. E você pode imprimir esses PDFs. Você pode imprimir em ordem. Aí depois vai dar muitas folhas. O que você faz? Você vai lá na loja do Xerox e encaderna. Entendeu? Sim. Aí fica essa sugestão aí. Sim, porque legal. aí, quem sabe, de repente, né, dá certo, né? Sim. 1.2. Como comemoravam a festa? Os israelitas deveriam construir uma tenda ou cabana, que pode ser feita de madeira ou outro material, e montada no quintal ou na varanda, para lembrar a peregrinação de Israel no deserto. Habitar em tendas cobertas com folhas de palmeiras durante os dias da festa. Levíticos 23, 42. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Naturais de Israel, por quê? Porque ali é uma festa só para Israel. Os estrangeiros não iam dormir em tenda, porque Israel que saiu do Egito, né? Comer as refeições na sucá, quer dizer, na cabana. Eles comiam as refeições na sucá, quer dizer, na cabana. Sucot é plural, tá? Cabanas, sucá é singular. E também dormia na sucá. E também ali dormir, a menos que chovesse. Se chover, não. Aí ia para casa. A sucá que não é uma fortaleza, e sim uma habitação frágil e temporária. Serve para lembrar ao homem que ele depende da proteção divina e que a vida nesse mundo é passageira, somos todos peregrinos. Então, qual era a ideia daquela cabana? Mostrar a fragilidade, né? A cabana não era uma proteção com telhado de galho, né? Não era uma proteção forte, né? Mostrando que a gente precisava de quê? Que eles precisavam de quê? Da proteção divina. E lá no deserto, como eles habitavam na cabana, a proteção divina estava presente. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma coluna de nuvem para proteger também do quê? Do sol. E durante a noite, uma coluna de fogo para aquecer. Por quê? Porque de noite no inverno é frio. É frio. Porque não tem, né? Porque não tem aquela água para liberar o calor, né? E aquecer, igual acontece nos mares. A água do mar absorve o calor durante o dia e à noite ela libera aquele calor e aquece, né? Os ambientes. Agora ali não tinha água, ali era frio mesmo. E eu acho uma coisa muito interessante. Esse calor fazia o que também? Os animais peçonhentos, eles têm hábitos noturnos, né? Cobras, escorpiões, aranhas, esses animais peçonhentos, eles têm hábito noturno. Então essa coluna de fogo, além de aquecer o povo, também fazia o quê? Afastava os animais. Afastava os animais. Tudo isso era o quê? Proteção de Deus, não é? Então aqui eles estavam lembrando, precisamos da proteção de Deus. Significado histórico. Então agora a gente vai ver o significado histórico. Está terminando, tá? Está terminando. Significado histórico. A festa dos tabernáculos era originalmente uma festa agrícola, assim como a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. No entanto, Deus atribuiu um novo significado à festa. Esse significado histórico é a lembrança da peregrinação no deserto, durante 40 anos a caminho da terra prometida. A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava no deserto. A palavra tabernáculo origina-se da palavra latina tabernaculum, que significa uma cabana, um abrigo temporário. No original hebraico, a palavra equivalente é sukkah, cujo plural é sukkot. Posteriormente, na história judaica, a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos são chamadas no calendário judaico de festas de peregrinos.
Então a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo são chamadas no calendário judaico de festas de peregrinos, porque nessas 3 festas era exigido que todo homem judeu fizesse uma peregrinação até o Templo de Jerusalém. Então, quando as pessoas iam para a festa da Páscoa, todo Israel, né, ia para Jerusalém para a festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, eles faziam o quê? Uma peregrinação. Tem até uns salmos, né, chamados salmos, salmos de romagem. Se eu não me engano, são salmos de romagem. O que é esses salmos de romagem? São aqueles salmos que os judeus cantavam quando eles iam em direção a essas festas. Porque os salmos são músicas, né? São canções. Sim. Então essas festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, no calendário judaico, são chamadas de festas de peregrinos, porque nessas 3 festas era exigido que todo homem judeu fizesse uma peregrinação até o Templo de Jerusalém. Nessas ocasiões, o povo trazia os primeiros frutos da colheita da estação ao templo, onde uma parte era apresentada como oferta a Deus e o restante usado pelas famílias dos sacerdotes. Somente após essa obrigação ser cumprida, era permitido usar a colheita da estação como alimento. Então eles tinham que fazer essa oferta, essa oferenda lá no templo. Olha só, no Antigo Testamento, Deus ele falou para Moisés construir o tabernáculo. E a Bíblia diz que aquele tabernáculo ali, a presença de Deus no meio do povo estaria naquele tabernáculo. Entendeu? Sim. Aí depois veio o templo, né? Mais tarde acabou o tabernáculo, veio o templo. Mas o tabernáculo representava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Sim. Depois Jesus veio e se encarnou, né? A gente vai ler aqui, ele se tabernaculou, ele se encarnou. Então, no Antigo Testamento, no tabernáculo, era a presença de Deus no meio do povo. Agora, no Novo Testamento ali, Jesus já está habitando também no meio do povo. Olha que interessante. E depois a gente vai ler aqui também, eu já vou adiantar, quando eles derramavam as águas aqui, né? A gente vai ler quando o sumo sacerdote derramava a água ali no cântaro de ouro, né? Com o cântaro de ouro, ele derramava água na bacia aos pés do altar. Aquela água ali já representava o derramamento do Espírito Santo. Agora já não era mais Jesus que estaria conosco, mas ele enviaria o Consolador para permanecer para sempre conosco. Quer dizer, Deus sempre habitando no meio do seu povo, Deus sempre presente no meio do povo, como tabernáculo, como Jesus, né? Ali, quando ele veio no ministério terreno dele, e quando ele foi embora, ele enviou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. Ou seja, Deus sempre habitando com o homem. Já estou terminando, tá? Sim. A presença de Deus no Antigo Testamento e a encarnação do Verbo. Eu já adiantei a explicação, agora a leitura vai fechar. O tabernáculo de Israel, depois veio o templo, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Sukkot aponta como uma tipologia para a encarnação do Verbo de Deus. Assim como Deus estava entre o povo de Israel por meio do tabernáculo, agora o Messias, por meio de sua encarnação, estava manifestando o Pai no meio do povo. Jesus disse em João capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus tabernaculou entre nós, ou seja, ele habitou entre nós quando na encarnação. Em João capítulo 1, versículo 14 está escrito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no grego é skenesei, e significa tabernaculou entre nós, quer dizer, habitou entre nós. Lembrando do tabernáculo lá do Antigo Testamento, que aquele tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo. Agora Jesus estava no meio de nós, né? Habitou entre nós.
Aplicação: Jesus veio para fazer morada no coração de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. O centro da festa dos tabernáculos é Jesus, o Messias. Chegará sua segunda vinda quando se cumprirá integralmente a profecia do profeta Zacarias, que está em capítulo 14, versículos 16 a 21. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui nós já estamos falando a respeito do milênio. Lembra o que é o milênio? Jesus arrebata a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos salvos serão transformados para sempre com o Senhor. Lá em cima tem as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aqui tem os 7 anos da grande tribulação. Depois Jesus vem em glória, derrota o anticristo, o falso profeta, prende o diabo 1000 anos no abismo e ele vai instaurar o milênio na face da terra. Jesus vai reinar 1000 anos corporalmente em Israel, em Jerusalém. E aqui fala, todos os que restarem de todas as nações, depois que tudo isso acabar, quando Jesus instaurar o milênio, haverá pessoas de todas as nações ainda, pessoas normais assim como nós, e essas pessoas agora vão passar a servir a Jesus, e eles virão até Jerusalém, de ano em ano, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa do tabernáculo. Então, não, daqui a pouco a gente vai fazer um fechamento legal aqui. Pedindo chuvas para o próximo ano. Olha só, outra coisa interessante. Durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, um sacerdote especialmente separado carregava água num cântaro de ouro do tanque de Siloé para ser derramado numa bacia aos pés do altar pelo sumo sacerdote. Essa atitude era uma ação simbólica, pedindo por chuvas e uma colheita próspera. Pedindo que no ano que vem tenha mais chuva, né? Nesse momento o sumo sacerdote proclamava o Salmo 118, que é o Cântico dos Degraus. O salmo é dividido, né? Tem os cânticos de romagem, que é quando os judeus peregrinavam. Tem os cânticos dos degraus, que eram os cânticos aqui quando aconteciam essas cerimônias. Tem os salmos messiânicos, que falam a respeito de Jesus. Tem uma classificação grande dos salmos. O salmo de Davi, né? Também tem o Salmo de Davi. Aí tem o Salmo 118, que ele diz assim, olha só, e é um salmo messiânico, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Fala de Jesus, né? Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, e bendito aquele que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 22. Versículo 25, versículo 26. Então, olha só, ele jogava aquela água aos pés do altar e recitava esse salmo, pedindo que Deus enviasse chuvas para que houvesse uma colheita próspera no outro ano. Isso tudo na festa dos tabernáculos. Entendeu? Aí, após ouvir a declaração do sumo sacerdote, Jesus, no último dia, o grande dia da festa, a gente ainda vai chegar nesse texto ainda no nosso estudo, se levantou e declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele disse isso a respeito do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? E do seu interior correrão rios de água viva. Aquilo que eu falei para você, aqui nesse momento, o que está acontecendo entre nós? Está acontecendo água viva.
Tô falando para você, você está falando para mim, a gente está aqui estudando a palavra de Deus, está fluindo rio de água viva entre nós. Aí amanhã você está lá na feira, você está fazendo um evangelismo, você começa a falar de Jesus para as pessoas, começa a pregar a respeito da salvação, está fluindo rio de água viva, e tem uma pessoa sedenta, precisando de um arrependimento, de um perdão, de um alívio, de um conforto, e você pregando, e o Espírito Santo que está agindo em você por meio da palavra, atinge ela também, e ela começa a ser movida pelo Espírito Santo, ela começa a beber daquela água que está saindo de você. É o sentido espiritual que Jesus está falando. Do seu interior correrão rios de água viva. Esse rio de água viva é o Espírito Santo. Por isso, quando a gente vai fazer o evangelismo, quando você vai pregar, quando você for dar o seu estudo, você fala: meu Deus, dá-me de beber do teu Espírito Santo, para que rios de água viva saia de mim. Eu não sou nada, eu não mereço, eu sou pecador, eu sou miserável pecador, eu não mereço nada, mas o Senhor, por misericórdia de mim, por misericórdia das vidas que vão ouvir a tua palavra e que elas também estão precisando, elas vêm aqui para o estudo, elas vêm aqui para a pregação, elas estão querendo ouvir alguma coisa, mas eu preciso ter para dar, e só o Senhor é que pode me dar. Então me dá de beber do teu Espírito. E é claro, né? A gente também precisa, igual você está fazendo, eu estou fazendo, precisa estudar a Bíblia, precisa se alimentar da palavra de Deus, que é para você ter bagagem, ter conteúdo para você levar essa palavra, né? Tem que preparar. Claro. Né? Tem que preparar para quê? Para oferecer a Jesus, para oferecer a Deus o melhor sacrifício, um sacrifício aceitável, né? Algo que você se dedicou, que você preparou o sacrifício para oferecer a Deus. Sim, isso aí, tem que se preparar bem, né, Luiz? Verdade. E aí a gente vai alcançar as vidas. O que vai fluir de nós? Rios de água viva correrão do nosso ventre. E quem é esse rio de água viva? É o Espírito Santo que vai atuar na vida das pessoas. Aí aquele Espírito Santo convence uma pessoa, ela aceita Jesus como Salvador, ela recebe o Espírito Santo, ela começa a amar a Bíblia, a seguir a Bíblia. E aí vai, né, irmãos? Aí vai produzindo fruto, né? Voltando aqui, o resultado foi que muitos reconheceram que ele era o profeta que havia de vir. Em João 14, 23, Jesus fala sobre o ministério do Espírito Santo que viria e estaria para sempre conosco. No tabernáculo no deserto, Deus estava com o povo. Jesus se tabernaculou e habitou entre nós. Agora Jesus envia o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. O que temos é a profecia cumprida, Deus habitando no homem por meio do seu Espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Acho que esse foi o primeiro versículo que eu li, eu não era nem convertido ainda. Eu fiquei pensando, rapaz. Foi o primeiro versículo que eu lembro que eu li quando eu não era nem convertido. Mas é uma benção, né? Deus ele trabalha, né? É pela palavra de Deus, meu irmão. É pela palavra de Deus que o Senhor trabalha. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Perfeito. Significado profético. Bom, irmão, tá terminando, hein? Agora é a última página, ó, tá? Tá terminando. A festa do Sukkot também tipifica o reino messiânico, conforme eu falei, o milênio. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. De acordo com as escrituras sagradas, Sukkot é a mais universal de todas as festas judaicas, ou seja, engloba todas as nações do mundo. O profeta Amós, antevendo a vinda do Messias, escreveu: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O povo judeu ainda hoje aguarda a vinda do Messias. A preservação misteriosa de Israel pode ser para o cumprimento do propósito de Deus de Israel se tornar o tabernáculo de Davi, o seu rei. Não é verdade, irmãos? Como Israel ele
foi preservado por Deus, né? Israel ficou durante vários séculos espalhados pelo mundo, os judeus. Até que em 1948, né? Até o Sol da Aranha, né? Deu volta Minerva lá, e Israel passou a ser Estado novamente, em 1948, né? E aí os judeus voltaram para a sua terra, e eles mantiveram a linhagem, irmãos. Entrava século, saía século, eles mantiveram a linhagem, sabendo quem era judeu e quem não era. Olha que coisa extraordinária. Como Deus preservou Israel, né? É aquilo que nós falamos, Ezequiel capítulo 37, né? Você conhece a visão do Vale dos Ossos Secos? Quando os ossos começaram um osso começou a entrar, a encaixar no seu outro, o osso do braço, o húmero, né? Entrou aqui na escápula, pegar aí o fêmur, encaixou no quadril e e os ossos começaram, aí depois começou a nascer o músculo, os nervos, aí começou a nascer a carne. Então o corpo de Israel, hoje, o corpo de Israel, a profecia de Ezequiel 37 está até no momento do corpo de Israel que já está formado. Assim como aquele corpo daquele vale de ossos secos, assim como aqueles corpos já se juntaram os ossos, já cresceu o músculo, os nervos, a carne, a pele, assim Israel, a nação de Israel, ela já está formada. Mas assim, naquele corpo, o que faltava naquele corpo? Faltava o Espírito. E é isso que hoje falta nos judeus. Falta o Espírito Santo agindo no corpo. A nação de Israel é um corpo sem espírito, mas vai chegar um momento que o Espírito vai entrar nesse corpo. Entendeu, irmão? Isso é uma coisa maravilhosa. E aí, é muito lindo mesmo. Então aqui nós falamos aqui que o povo judeu ainda hoje aguarda a vinda do Messias. A preservação misteriosa de Israel pode ser para o cumprimento do propósito de Deus, de Israel se tornar o tabernáculo de Davi, seu rei. Judeus e gentios podem ser incorporados à casa de Deus ou família de Deus e assim tornar-se seu tabernáculo, seu lugar de moradia com a aceitação do Messias. Devemos lembrar que Deus já havia feito provisão para a inclusão dos gentios crentes dentro da aliança mosaica. Olha só, já lá no Antigo Testamento, Êxodo 12, 49, a mesma lei haja para o natural, que é o israelita, e para o forasteiro, o gentio, para peregrinar entre vós, debaixo da mesma lei, debaixo da mesma ordem espiritual. Então o forasteiro, o gentio, o estrangeiro, ele poderia fazer parte do povo de Israel, se ele estivesse dentro daquela mesma lei. Aí lá no deserto, que é negócio todo, teria que circuncidar, né? Aquela coisa toda que a gente conhece. E aqui hoje nós falamos da igreja, né? Que a igreja são os gentios convertidos e os judeus convertidos, né? Que os judeus convertidos é o Israel espiritual de Deus. E a igreja e os gentios convertidos formam a igreja do Senhor Jesus. Aí Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Já não é mais judeu, já não é mais gentio, agora são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Entendeu? Amém. Terminando, irmão, falta 20 linhas. O profeta Zacarias profetizou que essa festa será celebrada por toda a humanidade durante o reino milenar de Jesus na terra. O texto bíblico diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias capítulo 14, versículo 9 e versículo 16. Lembra da mulher que eu falei de Apocalipse capítulo 12? Que essa mulher é a nação de Israel, que ela estava fugindo
né? Igual está aqui, ó. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, todas as nações que vieram contra Jerusalém, as nações estavam perseguindo Jerusalém, estavam perseguindo Israel, estavam perseguindo os judeus, e algumas nações ajudaram os judeus, entendeu? Aí a essas pessoas, aqueles que sobrarem, que restarem da grande tribulação, porque muitas pessoas, milhões de pessoas vão sobrar depois da grande tribulação e vão continuar a vida dela, mas agora sob o reino de Jesus, sob o reino milenar de Jesus. E eles vão todos os anos celebrar a festa dos tabernáculos. Os sábios judeus ensinam, com base na passagem acima do profeta Zacarias, que na festa de Sukkot, Deus decide assuntos relativos às chuvas, se serão abundantes ou não, se serão fonte de bênção ou não no ano que está por vir. É aquilo que eu falei, aquele sacerdote, quando ele jogava água, né, no altar, aos pés do altar, que também simbolizava que ele estava pedindo chuvas para o próximo ano, para que houvesse uma colheita boa. E por último, o que nós falamos? Nós falamos que Deus estava presente por meio do tabernáculo, que depois Jesus veio e habitou entre nós, e depois que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo. E agora, para terminar mesmo, o último tópico, agora a festa dos tabernáculos representa também o quê? Quando nós estivermos habitando no céu. Olha que coisa linda. Sukkot, a festa dos tabernáculos, aponta para a eternidade, para o reino de Deus, onde habitaremos com o Pai Celestial. O salmista disse no Salmo 61:4: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Salmo 61:4. Sukkot, portanto, é um convite para habitarmos com o Pai, diante dele, na casa dele, em comunhão com ele, através do Filho, lá na eternidade. Amém, irmãos? Resumo para fechar. Introdução. Falamos sobre o que é a festa. A festa dos tabernáculos, festa das colheitas, a festa da cabana, a festa dos peregrinos, né? Como eles comemoravam a festa, que eles construíam as cabanas, que demonstrava a fragilidade, a necessidade de proteção de Deus, o significado histórico, né? A festa dos peregrinos, lembrando lá da peregrinação no deserto. O tabernáculo era a presença de Deus no Antigo Testamento e depois a encarnação do Verbo no Novo Testamento. Tabernáculo, presença de Deus no meio do povo, o Verbo se tabernaculou, habitou no meio do povo, dos homens, pedindo chuvas para o próximo ano, né? Jogando aquela água no altar. A água derramada é um ato profético do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Profeticamente, a festa dos tabernáculos também se refere ao reino milenar de Jesus Cristo e também se refere à vida eterna, ao reino eterno, à eternidade, quando os homens habitarão com Deus. Eu vou mandar isso tudo para você, irmão. Manda aquele outro separado para mim lá, tá? Eu vou copiar e colar para você e mandar no seu WhatsApp. Você manda aquele de Maria, você manda separar dos irmãos lá. Ah, tá. Vou copiar, vou até anotar aqui, mandar Ronaldo separado. Pronto, já mandei para mim mesmo aqui no WhatsApp. Eu vou lembrar aqui e vou mandar para você. Meu irmão, então assim a gente termina o estudo de hoje. Começamos 7h36, agora são 58. 1h18, quase 1h20 de estudo, mas acho que foi bom, né? E olha, vou te falar uma coisa. Eu dividi o estudo aqui, na verdade nós estudamos 9 versículos. E olha só, 1 hora de estudo. Porque a gente busca as coisas por fora. A gente não podia passar da festa dos tabernáculos. Agora nós vamos falar, no capítulo 7, nós vamos falar muito sobre a festa dos tabernáculos. Agora a gente já tem mais o conhecimento do que nós estamos falando, né? Eu acho que isso é importante. Tá bom, meu irmão? Vamos agradecer a Deus. Quer falar alguma coisa?
perfeito, Deus é bom demais para nós. Verdade. Glória a Deus. Né? É bênção, né? A gente, depois que escuta essas palavras, assim, a gente vê a Bíblia e fala assim, por que eu tenho dúvida no coração ainda? Por que eu tenho medo? Verdade. Não era para a gente ter medo de nada, nem era para a gente ter mesmo fé. Só que a nossa fé é fraca, né? A gente acredita. Eu mesmo me cobro muito quando eu estou lendo a Bíblia de manhã. Eu falo comigo mesmo, por que eu tenho dúvida? Não era para ter. Mas eu sei que Deus, na sua misericórdia, me entende. E sabe que eu estou procurando saber mais sobre Ele. Amém. O que Glória a importa, Deus. Isso é que é né? importante, é. Vamos agradecer. Tranquilo. Amém. Vamos orar então, Vamos, agradecendo, vamos. irmão? Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos, te agradecemos porque o Senhor tem se revelado por meio da Tua palavra, temos aprendido das grandes coisas que o Senhor fez, tem feito e ainda fará, Senhor, por nós. Tu és maravilhoso, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por tudo e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Que Amém, bênção. meu irmão. Amém? Boa noite, meu irmão. Deus Amém. abençoe. Até Olha segunda-feira. só, Oi? segunda-feira eu vou em BH com o Juninho, ele vai fazer uma prova lá. Tá bom. Mas eu devo chegar aqui a tempo ainda, mas nós vamos sair de lá amanhã de manhã, eu acho. Se der algum problema, eu te mando mensagem e a gente muda. Mas se você quiser deixar, a gente deixa marcado para terça. Eu acho que não vai ter muito problema não, porque, bom, eu não sei, porque Não, nós vamos sair de manda lá um de WhatsApp, manhã. manda um WhatsApp para mim. Manda uma mensagem falando, ó, Sim, eu mando. vamos deixar o estudo para terça-feira. Aí tá tranquilo, tá Sim, bom? eu mando. Tá Tudo bom. tranquilo. Amém, meu irmão. Boa semana, viu? Boa noite, boa semana. Deus abençoe. Abraço, Deus meu abençoe irmão. você também. Glória a Deus.